Olá, eu sou Áurea Stavali Gonçalves, eu sou neuropsicóloga, sou psicopedagoga também e faço parte da equipe multidisciplinar da SEDA ABD. E é com uma grande alegria que eu estou aqui para conversar com vocês nas comemorações da Semana da Dislexia, que é um momento essencial para a gente informar e conversar sobre esse transtorno específico de leitura escrita. Eu sempre digo que o principal problema das pessoas com dislexia, além da dificuldade com a leitura escrita, é a falta de informação. Então, nesta semana, nós teremos várias ações com o objetivo de informar, divulgar, para podermos conhecer melhor. E hoje eu vou conversar com vocês sobre a avaliação neuropsicológica, o que do que consta, né? Que tipo de ações constam nesta avaliação. Então, para que se saiba se a pessoa tem um quadro de dislexia, nós acreditamos que é necessária uma avaliação multidisciplinar e interdisciplinar. E a avaliação neuropsicológica está incluída neste pacote e tem um papel bastante importante nele. Então, vamos lá. Além disso, eu vou falar mais uma coisinha sobre a questão de se avaliar, antes de entrar na avaliação propriamente dita, porque muitas pessoas, até profissionais das áreas da educação, ou muitos pais, falam que, para que eu vou avaliar? Para que fazer um diagnóstico? Isso é um rótulo, aí essa criança vai ficar carimbada. E a gente sabe, por experiência, e olha que tem experiência, hein? São anos, a gente sabe que o diagnóstico não é um muro, o diagnóstico é um caminho. A gente vai mostrar as diversas possibilidades. A gente não vai ficar parado numa dificuldade. A gente também vai detectar as habilidades desta pessoa, as potencialidades dessa pessoa. Então, não é um muro, ao contrário, vai abrir caminhos. Então, aqui na CEDA-ABD, a gente faz a avaliação neuropsicológica, que são 4 sessões, então é uma neuropsicóloga da equipe quem faz. Além disso, a avaliação fonoaudiológica e psicopedagógica, além dos exames complementares. Então, vamos lá. Na avaliação neuropsicológica, a primeira etapa é justamente uma entrevista inicial, no caso de uma criança com os pais, criança adolescente com os pais dessa criança ou responsáveis, e no caso de adulto, com o próprio adulto. É comum, né, que as pessoas nos procurem ou procurem avaliação por alguma queixa aí no processo de aprendizagem. Mas vale lembrar que a avaliação neuropsicológica pode ser feita em qualquer etapa da vida. E a gente recebe muitos adultos que querem fazer a avaliação e saber o que acontece com eles ou o que aconteceu durante seu processo de aprendizagem, de tão marcados que muitos deles ficam. Então, fazemos essa primeira entrevista, como eu estava dizendo, com os pais ou responsáveis, e nessa primeira entrevista, a gente vai investigar desde a gestação dessa criança, todo o histórico clínico, todo o seu histórico de desenvolvimento motor, social, de aprendizagem, escolas que frequentou, cidades que mudou, enfim, todo esse histórico, o histórico clínico, alergias, alguma questão congênita, tudo que possa acrescentar dados para a nossa avaliação e para que a gente possa entender o processo dessa pessoa. Além disso, também a gente quer saber sobre o estado atual, quais são as dificuldades, qual é a queixa, né? Por que estão nos procurando?
E diante de tudo isso que é apresentado nessa entrevista, a gente verifica se é mesmo o caso de se fazer avaliação. Sendo o caso, a gente pede alguns exames complementares que são essenciais para completar ali a nossa investigação. Então, é pedido uma avaliação do processamento visual, é pedido uma avaliação de audiometria, né, um exame audiométrico, uma avaliação do processamento auditivo e também uma consulta clínica com um neurologista para que ele nos aponte se há alguma questão mais importante que necessita ser investigada com outro tipo de exame, né? Então, além disso, é entregue para a família um questionário escolar, né, que vai ser entregue na escola, porque é essencial sabermos como os professores veem essa criança ou jovem na sala de aula, na escola, o que, que eles nos apontam. Às vezes, até há um comentário de que, por parte dos pais, olha, isso aqui não está batendo, não, meu filho não é assim, mas é importante sabermos em cada ambiente como que essa pessoa está se comportando. Nós vamos, na avaliação aí propriamente dita, nessas sessões avaliativas, a gente tem um protocolo, mas não há uma rigidez nesse protocolo. Se for necessário, se a gente perceber nessa entrevista que precisamos investigar mais alguma outra função, a gente pode acrescentar um teste que seja adequado a isso. O que nós vamos investigar, afinal das contas? O nível intelectual dessa criança, né, que é um fator de exclusão para a dislexia, se a criança tiver um nível intelectual abaixo do nível médio. Além disso, todos os múltiplos componentes cognitivos. Então, a atenção visual, atenção concentrada, a memória de curto e de longo prazo, a memória visual de curto e longo prazo, raciocínio lógico-matemático, raciocínio abstrato verbal, funções executivas, alguns aspectos emocionais também. Então, a gente vai abranger todos os aspectos importantes aí para que possamos chegar a um diagnóstico. Eu gosto de deixar bem claro que não é uma mera aplicação de testes, deu o resultado 92, 98, só a gente fica com aqueles números que estão lá. A gente também faz uma observação qualitativa, porque em alguns testes, quando a criança está muito envolvida e quer se sair bem, ela está motivada, ela vai ter uma boa resposta, um bom desempenho nesse teste, e não significa que no dia a dia isso acontece. E às vezes ela faz um teste de atenção sustentada ali, que ela se sai super bem, mas a gente vê que mesmo na sessão de avaliação ali, aquela 1 hora que a gente está junto com a criança, ela não consegue manter o foco. Então, são dados que a gente vai agregando aquilo que a gente percebe na avaliação propriamente dita. Então, feito tudo isso, conforme eu falei, são 4 sessões com a criança, se necessário a gente marca outra sessão, e aí a gente vai receber todos aqueles exames que eu havia pedido anteriormente, verificar se há alguma questão importante que foi detectada, que vai interferir ou que vai modificar aquilo que a gente está pensando, e se a criança ou a jovem, eu falo criança, mas se estende ao jovem, ou adolescente, ou adulto, já finalizou também a parte fonoaudiológica e psicopedagógica, estando com todos os exames em mãos, é o momento que a equipe senta para discutir o caso. E daí a gente vai poder perceber o que está acontecendo, o que, se essa criança tem dislexia, a gente não só vê se tem dislexia ou não tem dislexia. A avaliação, como ela é muito ampla, a gente é capaz
de chegar a outros quadros, ou pelo menos levantar hipóteses diagnósticas de outros quadros, para poder fazer um encaminhamento e uma melhor verificação, uma melhor investigação naquela área. Então, muitas vezes, a pessoa vem fazer avaliação aqui e a gente não conclui um quadro de dislexia, não entrou na BD, sai disléxico, nada disso. A gente detecta muitos outros quadros, como, por exemplo, às vezes questões psiquiátricas, e a gente sugere uma investigação maior com o psiquiatra. Às vezes a gente detecta todas as características do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade sem a dislexia, às vezes com a dislexia, porque há vários quadros que caminham junto, né? A gente fala comorbidades, pode ser uma deficiência intelectual, pode ter características do TEA, né? Transtorno do espectro autista, enfim. A gente vai ver o que está acontecendo, chegando-se à conclusão, e às vezes a criança é muito nova, está muito no início do processo de alfabetização, e a gente não fecha, não tem condição de fechar o quadro como dislexia, mas a gente pode muito bem detectar que ela tem um quadro de risco para dislexia. Isso é importante? Claro que sim. Hoje, a gente sabe que quanto mais precoce for a intervenção, melhores são os resultados e melhores as consequências, né? A criança, o jovem não vai passar por todas as questões emocionais que às vezes ocorrem paralelamente ao quadro de transtorno de aprendizagem. Então, é importante sim, porque a intervenção começa precocemente e essa criança começa a apresentar avanços. Então, chegando-se à conclusão desse quadro, nós entregamos um relatório bastante detalhado com tudo que foi percebido e também os encaminhamentos múltiplos profissionais, às vezes é para um profissional só, às vezes para mais de um, dependendo de tudo aquilo que foi percebido e detectado na avaliação, né? Então, a gente conclui o perfil neuropsicológico daquela pessoa e vai poder fazer, então, esse encaminhamento e também as sugestões para condutas na escola, né? Que adaptações, que acomodações serão importantes naquele caso. O que pode ser feito? Então, gente, eu vou frisar que é muito importante, sim, a gente fazer uma avaliação, a gente detectar o que está acontecendo para que se possa fazer uma atuação precisa naquele ponto onde a gente detecta as dificuldades e a valorização das potencialidades, né? Para que essa pessoa possa ter uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos da sua vida, porque a gente sabe que um transtorno de aprendizagem pode interferir tanto no aspecto de aprendizagem, no aspecto escolar, como no aspecto social também e na família também, né? Então, tendo isso tudo muito claro, pode-se fazer a intervenção e proporcionar uma melhor qualidade de vida para essa pessoa, que ela possa mostrar também as suas potencialidades. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês, espero em breve estarmos juntos novamente.